Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Com mensalidades a partir de R$ 250. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Incorporação e realização. New Life Construtora. Vendas Júlio Bogoricin. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Resgatar quem o esperou, ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê, pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de ser louvado, porque nós temos que dar o melhor de nós, com a alegria, a nossa força, a nossa saúde, a nossa vida, somente para Ele, porque nós nascemos para louvar ao nosso Deus. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Canta! Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre, é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Mais uma vez. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre, é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Povos e raças te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. A vontade dele é perfeita. Aleluia. Canta assim, igreja. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Povos e raças te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, eu não tô ouvindo. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Ele é bom, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Ele é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Povos e raças te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, nós adoramos. Te adorarei. Aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Exaltamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Toma-me
Purifica, Senhor. Purifica o nosso coração, Deus. Vai limpando, Senhor. Que eu ande em tudo que o Senhor tem para mim, Deus. A tua vontade, ó Pai, nos teus caminhos. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és igreja está aqui, Senhor. Se rende aos teus pés, Pai. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode sentar, igreja. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Estamos aí de volta nas atividades. Tivemos aí um tempinho
licença, estávamos em Gramado e quase que eu venho falando gauchês, estava um frio de barbaridade, pegamos lá 3 graus, parecia que estava menos 13, quase que vira picolé, tudo, mas foi uma bênção. Agradecemos aí as suas orações, a sua presença também nas nossas vidas. Você já deu boa noite aí para o irmão que está ao seu lado? Dá boa noite para o irmão que está ao seu lado, nessa noite quentinha. Para nós nos congregarmos ao Senhor. No mês de maio nós falamos sobre família. E acho que é um tema importante nós falarmos hoje sobre passos para que Cristo possa adentrar na nossa família. Peço que você, nesse momento, lembre de alguém da sua família, carne da sua carne, sangue do seu sangue, que precisa de Cristo. Nós vamos fazer um breve momento de oração antes da mensagem, para que nós possamos saber o que Deus pode fazer na nossa vida, usando a palavra e usando o nosso testemunho com relação à pessoa que precisa conhecer a Cristo. Então você vai se lembrar de uma pessoa que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, pode ser seu tio, seu primo, seu irmão, qualquer pessoa que é parte da sua família. Vou te dar aí 30 segundos para que você possa orar por ela nesse momento, aonde ela estiver, para que o Senhor possa impactar a vida dela de alguma forma. Ore por ela, olhe para essa pessoa, 30 segundos, para que você possa se lembrar, para que o Senhor possa interferir na vida dela, para que ela possa se converter aos pés de Cristo. Meus queridos, vamos abrir a nossa palavra no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24, de 14 a 15. Josué é um livro importante da Bíblia, porque trata sobre o impacto da vida do Senhor na vida de um homem importante na história de Israel e que tem muito a ensinar. E nesse texto, é um texto muito conhecido e que nós gostamos de falar, nós gostamos de proclamar, sabendo que isso vai ser uma verdade. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que alguns passos sejam cumpridos. E esses passos são bem claramente destacados nesse texto. Josué 24, verso 14 e 15. Eu vou ler os 2 versículos, os amados podem acompanhar. Amém? Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com integridade e fidelidade. Deitai fora todos os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Egito, do Eufrates, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram seus pais, ou que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir essa última parte? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem algumas coisas para que isso possa acontecer na realidade da nossa vida. Nós temos parentes, homens bons, mulheres que têm talentos,
homens carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, que precisam conhecer a Cristo. Alguns são tão bons que a gente até chega a falar que só falta conhecer a Cristo para ser uma pessoa completa. Mas esse texto é um texto de pressão. A mesma pressão que a sua família sofre por causa do mundo, a família de Josué também sofria. Josué, quando fala esse texto, estava com 110 anos. Estava se despedindo do povo de Israel, porque Deus já tinha cumprido todas as coisas que já teria feito na vida de Israel usando Josué. Logo após, no capítulo 25, vem falando sobre a morte de Josué e a morte de Eleazar, filho de Arão, irmão de Moisés. Nós temos que pensar algumas coisas. Esse texto sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor não está baseado aí principalmente. Esse texto revela principalmente porque está escrito em Gênesis 2, 24, que quando Deus fez o homem e a mulher, deu uma determinação, que o homem deixaria a sua casa e faria então uma nova família com a sua companheira. A família casa, o termo casa, tem tudo a ver somente com uma limitação, com todo respeito, mas papagaio, periquito, cachorro, tio de 14º grau, primo de 7º grau, faz parte da sua família, mas não faz parte da sua casa. A sua casa, biblicamente, é pai, mãe e filhos até o casamento. Depois do casamento, formam-se outra família. Outras famílias são formadas após cada casamento. Quando um filho sai de casa, continua sendo parente, continua sendo filho, mas ele forma uma outra casa, e ali será um com a sua esposa, e terão então rebentos e filhos que serão do Senhor. Mas nós não queremos tratar sobre isso, queremos saber sobre os passos que Deus precisa que nós demos para que Ele possa entrar na nossa casa e então cumprir o que está escrito aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor exige algumas coisas dos seus servos, exige algumas coisas dos seus filhos para que essa promessa possa ser cumprida. Primeira coisa que nós precisamos pensar é que está aqui no versículo 14, que é necessário ter temor. O verso 14 fala assim: agora, pois, temei ao Senhor. O temor ao Senhor, a palavra em Provérbios diz que é o início da sabedoria. Mas o temor ao Senhor conduz a 4 outras bênçãos que são obrigatoriamente necessárias para ter comunhão com Deus. A primeira delas é a misericórdia. O temor ao Senhor conduz ao início da sabedoria, mas também conduz à misericórdia, porque sabemos que todos aqueles que não têm a Cristo necessitam de misericórdia do Senhor, porque está escrito na palavra que se não forem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Então, por isso o temor do Senhor é o início da sabedoria e isso então conduz à misericórdia. Para nós lidarmos com pessoas que não têm a Cristo, que não conhecem o Senhor, da nossa família, que são sangue do nosso sangue, nós precisamos de sabedoria, e você sabe muito bem disso. Mas, além da sabedoria, antes da sabedoria tem que ter temor ao Senhor. E o temor vai te conduzir a ter sabedoria e ter misericórdia. Segunda bênção, além da misericórdia, é a graça. Nós temos que entender que a graça tem tudo a ver com o temor do Senhor. A misericórdia tem a ver com a presença de Deus numa vida que não tem acompanhamento, principalmente do Espírito Santo, porque necessita de algo mais profundo para ter Jesus Cristo agindo. Mas a misericórdia, juntamente com a graça, tem o poder de transformar corações. Nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. E a graça, e essa maravilhosa graça, que tem impactado o seu coração e preenchido os vazios que o pecado às vezes captura. Essa pessoa da nossa família, que nós temos que orar e que você lembrou agora, nós temos que pedir ao Senhor para que ela seja impactada, além pela sabedoria, além da misericórdia, também pela graça do Senhor. A graça do Senhor não é crítica,
A graça do Senhor não é repreensão, a graça do Senhor não é nada de mal, a graça do Senhor é a graça do Senhor. A graça do Senhor tem a ver com a misericórdia e também com a graça que existe em você. Para que isso possa existir, é necessário você temer ao Senhor. Mas pastor, o que é temer ao Senhor? É ter medo de Deus? Também. Temer ao Senhor é muito além de ter medo. Temer ao Senhor é respeitar a autoridade divina e dizer: o Senhor é o meu Deus e sem ti eu não posso viver. O Senhor é o meu Deus e sem ti os meus caminhos são todos errados. O Senhor é meu Deus e sem ti os meus caminhos são para a perdição. Esse é o sentido de temer ao Senhor. Não andar mais sozinho após o pecado, andar com Jesus, andar na graça e na misericórdia do Senhor. Outra bênção que o temor conduz, além da misericórdia e da graça, é a salvação. Nós queremos que nossos parentes se salvem, nós queremos que nossos amigos se salvem, mas para isso acontecer é necessário que haja temor do Senhor, principalmente da parte que conhece o Evangelho. Nós normalmente jogamos a responsabilidade para a pessoa que não conhece o Evangelho, que ela venha a temer ao Senhor. Mas só que o temor do Senhor necessita de primeiramente conhecer a palavra para poder temer ao Senhor. Se nós que somos crentes em Jesus, temos familiares, pessoas que nós amamos, que não são crentes, que não aceitaram a Jesus Cristo ainda, elas necessitam ver no seu testemunho, no nosso testemunho, sabedoria, amor, misericórdia, mas principalmente temor ao Senhor. Nós estamos sendo observados diariamente. Eles conhecem a nossa vida, conhecem os nossos erros, conhecem as nossas falhas, mas eles também têm que conhecer que nós tememos ao Deus fiel e poderoso. Então, por que nós estamos falando sobre isso nessa noite? Se nós queremos que o Senhor entre na nossa casa e que cumpra essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o primeiro passo que nós temos que dar diariamente, a todo momento, a cada instante, cada segundo, é temer ao Senhor. Não se esforce em ter sabedoria, não se esforce em exercer a graça, em compadecer-se do pecado, esforce primeiramente em temer ao Senhor e que todas as outras coisas serão acrescentadas para que essa pessoa possa ser conduzida ao Evangelho de Cristo. Amém? Segunda coisa importante que nós temos que lembrar para que Deus possa entrar na nossa casa. Além do temor, o verso 14 fala que servir ao Senhor com sinceridade ou integridade. Algumas versões falam verdade ou sinceridade apenas, mas é nesse sentido mesmo. Servir ao Senhor com integridade e sinceridade, nós temos que pensar que há dois tipos de servos, basicamente, pela palavra do Senhor. Existe o servo temporário e o servo definitivo. Como é que a gente pode entender isso? Servo temporário. Israel estava desobedecendo ao Senhor, Israel estava desagradando ao Senhor dia a dia. Deus fala ao profeta: enviarei um povo que é forte e que é inteligente, e que é sábio, e que eu formei, e o meu servo Nabucodonosor vai tomar o povo, sua propriedade, suas mulheres, tudo que eu dei, o meu servo Nabucodonosor vai tomar. Tem um problema aí no meio do caminho. Nabucodonosor não era filho do Senhor. Nabucodonosor era idólatra, assassino, tudo que não prestava, Nabucodonosor era. Mas o Senhor o chama de servo, servo temporário. Aquele que faz um serviço, pratica um objetivo que Deus tem para a vida, ou um plano que Deus tem para a vida de um povo ou de uma pessoa. Por exemplo, nós às vezes somos abençoados. Quantas vezes somos abençoados por pessoas que não conhecem a Cristo? Mas Deus tem que executar um plano na sua vida, quer te abençoar de alguma forma e tem que usar alguém. Essa pessoa, mesmo não conhecendo a Cristo, ela é considerada serva do Senhor
temporariamente para que Deus possa executar um objetivo na sua vida. Depois, o que ela faz não interessa, mas o que importa e o que é maior é o plano que Deus tem na vida dos seus filhos. Os servos têm que ser sinceros e íntegros. Há então a possibilidade de ser servo de Deus sem ser sincero e íntegro? Sim. Temporariamente, sim. Por isso que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, porque Deus tinha um plano para corrigir a Israel. Mas Nabucodonosor não era sincero, nem íntegro, nem verdadeiro, mas naquela hora foi usado como servo do Senhor. Nós, para impactarmos a nossa vida, a nossa família, aquele que nós chamamos sangue do nosso sangue, nós não podemos ser servos temporários. Nós temos que ser servos definitivos, ou seja, filhos de Deus. Não podemos ser, como está escrito em Mateus 24, quando diz, Jesus fala aos hipócritas, aos fariseus, vós sois como sepulcros caiados, que são belos por fora, mas podres por dentro. Não podemos ter a mesma possibilidade de que, como Nabucodonosor, que serviu ao Senhor para corrigir um povo, mas ele não era obediente. Se nós queremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que primeiramente temer ao Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, mas nós temos que servir ao Senhor Jesus com toda a integridade e com toda a sinceridade. Pastor, o que é isso? Como é que eu faço para servir a Deus com sinceridade e com integridade? Uma coisa fácil, é só você chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu sou pecador mesmo, mas eu te amo. Corrige os meus caminhos, abre os caminhos que tem que abrir, eu boto a minha vida nas tuas mãos, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, não que eu conduza, mas que o Senhor então conduza a minha vida. Isso é servir ao Senhor com integridade e sinceridade, se colocando a cada dia mais no nosso devido lugar. E o nosso devido lugar é sempre atrás da cruz de Cristo. O nosso devido lugar é sempre atrás do poder de Cristo. Às vezes queremos tomar decisões e ficar à frente de Cristo, mas se nós queremos servir ao Senhor com sinceridade e integridade, o nosso lugar é atrás da cruz de Cristo. É atrás do poder do Senhor, é atrás dos passos que o poder de Deus pode fazer. Deus não erra, Deus não tem erros, Deus não tem coisas a falhar, mas nós temos. Se nós queremos servir com sinceridade, nós precisamos nos colocar no devido lugar, que é atrás da cruz de Cristo. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, coloque-se, você tem colocado a sua vida atrás da cruz de Cristo? Pergunte aí, você tem colocado a sua vida atrás da cruz de Cristo? A cada dia mais, queridos, a sua família, a sua vida vai ser pressionada, como a família de Josué, como a família de Eleazar, como a família de Moisés, como a família de todos os grandes homens da palavra, foram pressionadas para deixar a cruz de Cristo de lado e tomar decisões por si só. Não seja servo do Senhor temporariamente, seja servo do Senhor definitivamente, como está escrito em João 1,12, que deu-lhes o poder, Jesus deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, todos aqueles que aceitaram o seu nome. Seja filho do Senhor, seja servo do Senhor definitivo, para que você possa então um dia falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Terceira coisa importante que nós temos que pensar para que Deus possa entrar na nossa casa e fazer tudo aquilo que tem que fazer. Primeira coisa, temor. Segunda coisa, servir com sinceridade e integridade. Terceira coisa importante, muito importante, que nós, aqui no texto, no verso 4, diz que é necessário que nós joguemos os deuses que serviram os nossos pais fora.
Existem certos costumes na nossa família, nós fomos ensinados em famílias diferentes, culturas diferentes, tudo diferente, mas a cultura do Senhor é uma só. Existem certas coisas que as nossas famílias nos ensinaram. Meu pai foi pastor numa cidadezinha chamada Ouro Fino, Minas Gerais, e lá nós escutávamos muito a frase: eu nasci católico e vou morrer católico, eu nasci espírita e vou morrer espírita, porque a minha família é, porque os meus pais são, porque os meus irmãos são, mas a palavra de Deus diz ao contrário. Tudo aquilo que a nossa família, tudo aquilo que os nossos irmãos, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, nos ensinaram ou promoveram ou não nos corrigiram na palavra, não está agradando ao Senhor. Você já se perguntou se os costumes que você aprendeu, as coisas que você aprendeu na sua infância estavam agradando ao Senhor? Ou se continuam agradando ao Senhor? Existem alguns costumes, por exemplo, o povo asteca, inca, antigamente ensinava os seus filhos a sacrificar crianças aos deuses pagãos. Nós rompemos com esse sacrifício, com esse costume. Nós praticamos o que a palavra diz. Da mesma forma, nós temos que fazer. Na palavra do Senhor, no Salmo 133, verso 1, diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em? A palavra do Senhor, quando diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não fala sobre uma irmandade carnal, não fala sobre uma irmandade onde julga o poder, a influência, nada daqui de baixo. A palavra do Senhor, quando diz, fala sobre uma irmandade que vai além do sangue e da carne, vai além da morte, vai além da própria vida. É a coisa maravilhosa chamada poder de Deus. Nós que queremos servir ao Senhor, ter uma vida impactante com Ele, nós temos que entender que esse poder só vai se manifestar na nossa vida quando nós compreendermos que a nossa família carnal, que a nossa família sangue do sangue, não é que seja menos importante, mas ela não é menos importante do que o irmãozinho que está aí ao seu lado, que você às vezes nem conhece. O que nós temos em comum aqui? Nós às vezes não nos conhecemos tanto, mas o que temos em comum é que nós temos o mesmo Cristo. Sabemos que todos aqui conhecem a Cristo e que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Você, meu querido, tem que amar o irmãozinho que está aí ao seu lado, com todo respeito, muito mais do que o irmãozinho que não aceita Jesus Cristo. Ele é seu irmão carnal, ele é seu tio carnal, seu familiar, mas o irmão que está ao seu lado estará no céu do mesmo jeito que você vai estar. E com todo respeito, o irmão carnal e familiar que não aceitou a Cristo, ele precisa entrar nesta irmandade chamada Jesus. Ele precisa romper com os laços do pecado, romper com as coisas do pecado, romper com as coisas que vão ficar, porque o que nos liga é muito além do sangue, muito além da carne, vai além da vida, vai para o céu. Nós temos que ver e crer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas como Jesus falou mesmo, quando Maria o questiona sobre a sua família, Jesus fala assim: eu estou aqui, que estes são a minha família. Quem estava lá? Os discípulos, a multidão que seguia Jesus, toda a multidão que estava com Jesus, os discípulos que estavam com Jesus. Então, querido, a tua casa também é esta casa. A tua casa, se não serve ao Senhor, que nós também temos parentes que não servem ao Senhor, mas você pode ter certeza que aqui dentro, neste lar de Cristo, chamado Igreja Batista de Cabo Frio, você tem uma família que vai além da carne e do sangue. Você tem aqui uma família que vai além da vida, além da sua vida, vai além do que o homem pode pensar, vai além, muito além do que nós podemos imaginar.
A nossa união não é feita na base humana, a nossa união é feita na base do que Deus fez. Então, o irmão que está ao seu lado, você tem que agradecer todos os dias pela vida dele, pedir todos os dias pela vida dele, porque ele é mais seu familiar do que o seu próprio irmão, pai, mãe, porque a ligação que nos liga aqui não é de carne nem de sangue, é a ligação espiritual, que não vai ficar aqui. Vai para onde? Vai para o céu. Não vai para o céu? Vai para o céu. Então, se nós vamos para o céu, aceitando Jesus Cristo, nós temos que comemorar todos os dias essa irmandade. Fala para o irmão que está ao seu lado: muito obrigado por ser meu irmão. Nós temos que agradecer ao Senhor, que se a tua casa ainda não serve ao Senhor, você tem uma casa que serve ao Senhor, e que essa irmandade vai além, muito além do que nós podemos pensar. Para nós terminarmos, querido, última coisa dos passos que Deus tem a conceder para que Ele possa entrar na nossa casa. Falamos sobre o temor, falamos sobre a misericórdia, falamos sobre que temos que servir ao Senhor com sinceridade, mas nós temos que servir também, como está escrito no verso 14, que nós temos que deixar as coisas do passado além do rio e do Egito. Aí o nosso ponto fala sobre além do Egito. Por que além do Egito? Josué estava se despedindo do povo de Israel, porque Deus já tinha cumprido tudo na vida dele. Logo após vinha o período dos juízes, cada um ficou na sua tribo, cada um ficou na sua terra, e ficou tudo certo. Mas Josué tinha que explicar uma coisa para o povo. Era necessário ainda, mesmo depois de todo o esforço de Moisés, todo o esforço de Josué, explicar que era necessário deixar as coisas do passado. Mas por que deixar as coisas do passado e que tipo de coisas? A geração de Josué cresceu no deserto, entrou na terra prometida e ali havia um rio chamado Jordão. Só que tinha um problema: o pessoal saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Quando nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que retirar o Egito de dentro de nós. O que é o Egito? O Egito era uma terra abençoada. A gente pensa às vezes que o Egito era uma terra pobre, uma terra que não cuidava dos seus escravos, mas não era bem assim. Eles podiam se multiplicar, trabalhar, ter sua propriedade e outras coisas mais. Mas quando nós estamos no Egito, quando nós saímos do Egito, pensamos que nem tudo vai tão bem, mas as coisas boas do Egito não saíram do povo de Israel. Uma delas era a mistura dos povos, outra delas era a idolatria, outra delas era a corrupção, outra delas era a prostituição e outros pecados já listados em Êxodo 20. Nós, se queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, esse irmãozinho aí seu, parente, sangue do teu sangue, que você lembrou, se você quer que ele sirva ao Senhor, você e eu, nós precisamos tirar o Egito do nosso coração. O que é o Egito? O Egito pode ser um vício, um pecado, um costume, um mau costume, algo que tenha atrapalhado a comunhão com Deus, um ensinamento errado, algo que a sua família, que a nossa família, que os seus pais, algo que vai contra a palavra de Deus, que foi ensinado a você desde pequeno, tudo isso tem que ser retirado. Isso não sou eu que tenho que tirar, não é a igreja que tem que tirar, é você e Deus, porque o seu pastor chama-se Jesus Cristo. A palavra do Senhor é clara quando Jesus diz, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Somente o Senhor sabe o pedacinho do Egito que existe em cada coração. Existe um coração de pessoas crentes,
existe em coração de pessoas que não são crentes, mas esse Egito tem que ser retirado. As coisas boas que o mundo oferece, as coisas boas que o mundo declara a nós, têm de ser retiradas a cada dia mais. Nós temos nos esforçado para retirar o pedacinho do Egito do nosso coração. Olha, pastor, eu fui ensinado pelos meus pais, fui ensinado pela minha família a mentir. Isso não é correto. Meu pai, minha mãe, nunca ninguém me chamou a atenção quando eu roubava um pedaço de lápis, quando eu roubava um dinheirinho. Isso não é correto. Mas esse pedacinho do Egito é algo que tem que ser tratado não comigo, nem com a igreja, mas você e Jesus, porque o Senhor é quem vai te levar para este céu que nós então sabemos que Ele vai nos levar. Nós queremos que a nossa família sirva ao Senhor? Sim. Queremos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, mas para isso é necessário cumprir alguns desses passos. Primeiro passo, o temor. Segundo passo, servir com sinceridade. Terceiro passo, ter misericórdia e graça. E quarto passo, principal passo, retirar o pedacinho do mundo que existe em nossas vidas. Às vezes esse pedacinho do mundo faz muito bem, é gostoso, é bom, mas é necessário nós retirarmos. Se nós não retirarmos, a probabilidade deste parente, desse irmão que você se lembrou, não aceitar a Cristo é muito grande. Ele pode até não aceitar a Cristo porque não quer, mas ele não pode aceitar por sua influência. Ele não pode deixar de aceitar a Cristo por falta de testemunho nosso. Ele tem que ver que nós tememos ao Senhor, que nós temos misericórdia, que nós temos graça, que nós somos homens e mulheres obedientes ao Senhor. E nós temos a principal responsabilidade de transformar a nossa casa, que é tão difícil de pregar. Às vezes a pessoa que está de fora tem mais facilidade do que quem está de dentro. Os meus avós, por exemplo, têm uma avós que tem já há muito tempo, conhece meus pais e que não se converteram ainda, que tem testemunho, mas a pessoa não quebranta o coração. Se ele não for para o céu, vou sentir muito, mas nós fazemos de tudo para que a pessoa possa se converter, mas se ele não for, se ele não quiser, é uma questão dele com Deus. Você está preparado para sentir e pedir ao Senhor para que Ele possa entrar na sua casa usando você? Em Apocalipse, no capítulo 2, lá fala Jesus: eis que bato à porta, e aquele que abrir, eu cearei com ele e me alegrarei eternamente. Nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que clamar pela nossa família carnal, nós temos que clamar ao Senhor pelos irmãos de sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, mas para que o Senhor possa nos usar, retirando todas as coisas que podem atrapalhar a sua conversão. O Senhor está batendo a porta todos os dias, diariamente, e Ele precisa usar a sua vida, já que você é parente, já que você é sangue do mesmo sangue, Ele necessita de usar a sua vida para poder entrar na sua casa por completo. Vamos orar, meus queridos, para que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele entre na nossa casa usando as nossas vidas. Vou pedir para você ficar de joelhos se você puder. A palavra diz que se nós nos humilharmos e ajoelharmos, Ele então escutará o nosso clamor para que Ele possa falar nas nossas vidas. Pai eterno, Pai celestial, nós te clamamos por esses parentes, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, que nós tanto amamos, mas que ainda não tem a Cristo. Eu te peço, Senhor, por cada família aqui representada,
para que o Senhor possa nos usar de alguma forma, para que eles possam ser impactados pelo Teu poder. Ó Senhor, faz tanto tempo que às vezes pregamos o Evangelho, oramos a Ti, Te pedimos a conversão, Te pedimos o Teu impacto, mas às vezes não vemos as coisas acontecendo. Mas esses passos, Senhor, que a Tua palavra nos ensina, facilitam o nosso entendimento, porque sabemos que o temor a Ti é o início da sabedoria. E quanta sabedoria, Senhor, temos que ter para lidar com esse tipo de pessoa. Ó Senhor, concede à Tua igreja cada vez mais sabedoria para lidar com os nossos parentes que não são crentes em Jesus. Pai eterno, concede inteligência, concede a Tua sabedoria na Tua palavra, concede o Teu testemunho para que eles possam trazer, Senhor, frutos do Teu Evangelho, mas que sejam da própria casa, que possam estar sendo a cada dia mais impactados pelo Teu poder. Abençoai, Senhor, os irmãos que estão distantes, os parentes distantes, que a Tua palavra também diz que não importa onde estiver, o Teu Santo Espírito pode ir lá, pode ir convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, acompanha esses parentes que foram lembrados, os irmãos que foram lembrados, tem misericórdia dos Teus servos, para que nós possamos um dia falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa fazer milagres, fazer, Senhor, coisas maravilhosas, para que eles possam sentir o Teu poder, sentir a Tua alegria. Nos dê, Senhor, força, nos dê temor, nos dê determinação em refletir a Tua luz. Esteja, Senhor, conosco, limpando a nossa vida, limpando o nosso Egito, tudo aquilo, Senhor, que nós carregamos do passado, tudo aquilo que fomos ensinados, Senhor, de errado, que não agradava a Tua palavra, mas que agora conhecemos a Tua palavra e que o Teu amor possa impactar essas vidas. Abençoai, Senhor, o testemunho desta igreja. Abençoai, Senhor, as nossas vidas a cada dia mais. Abra portas que tem que abrir. Feche, Senhor, as portas que tem que fechar. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, peço para que você fale aí, o irmão ao seu lado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque mesmo que a sua casa por completo não sirva ao Senhor, saiba que você tem uma casa, uma família, alguém aqui em Cabo Frio que se importa com a tua vida espiritual, e que esta casa serve ao Senhor, e que você tem um irmão, que você tem irmãos, que a nossa irmandade vai além do sangue e da carne e dos problemas. A nossa irmandade vai para o céu. Amém? Vamos louvar ao Senhor agradecendo as vidas dessa irmandade. Vamos lá? Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Meus queridos, vamos ficar de pé para que nós possamos orar, finalizando nosso culto. Vou chamar aqui o pastor Roberto para orar por essa família. Para você que tem um parente, um irmão que precisa de uma oração, alguém que você está orando para que possa se converter, peço para que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos. Nós temos muitos irmãos que precisam se converter, alguém especial que nós amamos. E se você aceita Jesus como seu Salvador, que Deus tem batido a porta do seu coração, eu peço para que você também venha à frente, porque você precisa adentrar a essa irmandade que vai além do sangue e da carne. Vamos orar todos juntos aqui. Bendito Deus, todos nós temos familiares que não são crentes em Jesus. Isso nos preocupa e é desejo nosso que também se salvem. Mas às vezes, ó Deus, também nós não fazemos como poderíamos fazer, procurando, dando testemunho, falando, insistindo, para que, como instrumentos do Senhor, possamos chegar a desses parentes. Também acontece, ó Deus, deles ouvirem, terem o nosso testemunho, e mesmo assim também não serem tocados e não fazem parte da família do Senhor. Ó Deus, te pedimos misericórdia do Senhor, porque nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, e como é bom saber que a nossa casa serve ao Senhor. Mas há parentes, gente da nossa carne, do nosso sangue, que morando ou não dentro da própria casa, ainda não são convertidos essas pessoas a Jesus Cristo. Então te pedimos, ó Deus, a tua bênção, que nesta hora tu nos dês a coragem e também a humildade e a santidade e o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor, para que possamos, Deus, aplicar isto em nossa vida, de modo que sejamos íntegros e sinceros, ó Deus, com os nossos queridos familiares, de modo que deixemos os deuses do passado e que tiremos também do nosso coração, nossa mente, aquilo que ficou além do Egito, Senhor. Ó Deus, purifica a nossa vida, nosso coração, nossa mente, que sejamos próximos do Senhor, como família do Senhor, confiantes do Senhor, e abençoa a nossa casa, a casa que aqui está, que já é do Senhor. Mantém isso, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, que vivamos na tua verdade. E a casa que está ainda dividida, ó Deus, abençoa para que não haja nenhuma casa dividida, Senhor, mas que todos de cada casa, de cada família, sejam servos do Senhor. A família do Senhor é muito além da família do sangue, da carne deste mundo. A tua palavra diz isso. Que bênção é sermos considerados filhos do Senhor. Ó Deus, abençoa então cada família, os irmãos especialmente que vêm aqui à frente, que clamam por tua bênção, a tua ajuda, para que seus familiares sejam alcançados e sejam resgatados e sejam salvos pelo poder do teu Santo Espírito. Faz esta obra que tu és capaz de fazer. Faz esta obra então, ó Deus, afaga-nos, encoraja-nos, socorre-nos, ó Deus, dá-nos a bênção, a alegria de vermos os nossos queridos familiares salvos por Jesus Cristo, fazendo parte da família do Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada família aqui, aqueles que acompanham pela televisão, cada família desta terra de Cabo Frio. Ó Deus, que em cada casa o teu nome esteja sendo glorificado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.